nós vamos continuar então a ver e a entender um pouquinho melhor do cântico que nós começamos na semana passada. Lembra-nos que eu disse que essa semana nós continuaríamos? O cântico de louvor que foi proferido pelo profeta Isaías. Nós vimos na semana passada quem era Isaías e vimos também como ele dedica toda a sua vida a se tornar o porta-voz de Deus, porque o profeta era aquele que emprestava a sua voz para dizer aquilo que Deus havia requerido dele, aquilo que Deus queria que ele falasse. Não era aquele que falava simplesmente, mas aquele que emprestava a sua voz para que Deus falasse pela sua voz. Esse era o profeta. No Novo Testamento, cada um de nós se torna profeta pelo Espírito Santo, e por isso cada um de nós deve emprestar a sua voz para falar aquilo que Deus nos determina que falemos. Muitas vezes por covardia ou por falta de audácia ou de recolhimento, porque o preparo vem do Senhor. O preparo vem do Senhor. Você não precisa fazer um curso para se tornar o porta-voz de Deus. Você precisa ler a palavra todos os dias, orar a Deus e dizer: aqui está a minha voz. Usa a minha voz como te apraz para falares daquilo que tu queres falar ao teu povo. E pelo Espírito Santo, então, nós nos tornamos, cada um de nós, um novo profeta nas mãos do Senhor. Amém? Não precisa ir para a universidade, não precisa ser alfabetizado. Eu já disse aqui para os irmãos que eu fui alcançada por uma empregada analfabeta, que era mais sábia do que eu, porque é um outro tipo de enriquecimento que não vem pelo raciocínio, que não vem pela lógica desse mundo, mas justamente é a loucura desse mundo que forma essa lógica de Deus que o mundo não compreende. E muitas vezes é através de uma pessoa absolutamente inculta que a sabedoria de Deus se manifesta de uma forma tão densa, tão profunda, que faz com que os pilares da terra estremeçam. E por isso estamos aqui. Nesse particular, somos todos iguais. Não existem diferenças. Não existe o mais culto nem o mais inculto. Não existe o mais preparado nem o menos preparado. Existe aquele a quem Deus enche do seu espírito. Existe aquele que diz: Senhor, eu estou aqui, usa-me a teu serviço. E aí somos todos iguais. Amém, irmãos? É exatamente nesse espírito que eu quero compartilhar com os irmãos. E na semana passada nós vimos então, através do profeta Isaías, o cântico de louvor. E a primeira meditação para esse cântico de louvor era exatamente a respeito da paz que Deus nos dá. Da paz que excede todo entendimento, da paz que aqueles discípulos do Senhor, por exemplo, quando estavam naquele barquinho no temporal, desconheciam. E quando Jesus se levantou e repreendeu a tempestade, todo mundo conhece essa passagem, e disse que eles tinham pouca fé, porque eles tinham pouco conhecimento. A fé vem pelo conhecimento e o conhecimento vem pela palavra. E é isso que nós temos que buscar. Esse conhecimento vem pela palavra de Deus. E aí eles ficaram pensando: quem é esse que até as tempestades obedecem? Quem é esse que até os mares se acalmam diante dessa palavra? Quem é esse? E isso é fé. É esse que traz a nossa fé. E esse é o Senhor Jesus Cristo, que está na nossa embarcação. Por isso nós temos que ter paz. Ilustrei na semana passada com o pintor, os pintores que foram pintar a paz, e um pintou um calmo lago de águas tranquilas e de um céu azul,
e o outro pintou uma tempestade, um vento agitado, um céu cinzento, um galho com um ninho que se debruçava diante de uma cachoeira, e o pássaro no ninho estava sobre os seus ovinhos, sem nem perceber tudo o que acontecia ao redor dele, e muito menos o que rugia abaixo dele, porque ele estava em paz. Deus faz assim conosco. O mundo é isso, é essa cachoeira. O nosso lugar é esse, é o esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo dirá ao Senhor. Não é? E é exatamente isso que nós dizemos: Tu és a nossa paz, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa segurança. E é por isso que nós podemos sair tranquilamente, andar tranquilamente, porque nós temos essa paz com Deus. Então essa foi a primeira meditação, e hoje então nós vamos avançar nessas reflexões, né? E a próxima que nós vamos pensar é sobre a misericórdia. Tenham as suas Bíblias abertas em Isaías 26, que é exatamente a base de todo esse nosso estudo, apesar de nós não vamos ficar só no cântico de louvor, mas ele é o escopo de toda essa reflexão. E a segunda meditação que nos enche a alma de tranquilidade é exatamente sobre essa misericórdia de Deus. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que, apesar das nossas transgressões, apesar das nossas falhas, das nossas faltas, mesmo do ímpio, Ele não olha com rancor. A misericórdia de Deus é maior do que a ira de Deus. A ira de Deus é motivada pela sua justiça, mas a misericórdia de Deus excede o nosso entendimento. A misericórdia de Deus é maior do que a ira de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito bom. Isso é bom a gente se lembrar que Ele tem compaixão do ímpio. No versículo 10 está dito isso. Mesmo Deus sabendo que Ele não aprenderá a justiça, Deus tem misericórdia do ímpio. Quanto mais de nós, irmãos. Então as misericórdias de Deus, elas duram para sempre. Vejam lá nas Lamentações de Jeremias. Então vamos para as Lamentações de Jeremias. No capítulo 3, do versículo 22 ao versículo 26. Vamos ver o que a palavra tem para nós. Diz assim, e esse era outro profeta de Deus. Diz assim: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Você pode ter uma caderneta de poupança gorda na caixa, mas ela se esgota de acordo com o que você vai precisar dela. Você pode ter saúde no seu corpo, mas essa saúde pode se esgotar de acordo com as privações que podem vir sobre você. Mas há uma coisa que não se esgota: são as misericórdias de Deus. E porque as misericórdias de
Deus não se esgotam, você não precisa ficar pensando se você não tem mais na caixa. Você não precisa ficar pensando se o seu corpo está precisando de mais saúde, porque pelas misericórdias nós somos sustentados. Pelas misericórdias, o azeite na botija não se acaba. Pelas misericórdias, nós podemos ser alimentados mesmo que por corpos. Pelas misericórdias, o nosso corpo, mesmo que paqueando, pode se colocar novamente em pé e recuperar tudo que perdeu. Quem pode dizer amém? Amém. Pelas misericórdias de Deus. Por quê? Porque as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas não se esgotam, elas não acabam. Você pode estar dependendo delas e pode dizer, amém, eu dependo de uma fonte de água viva, de uma fonte que não se esgota e que eu vou poder sempre recorrer, dia após dia. Amém? E aí nós podemos voltar para o capítulo 26, que nós estávamos lendo, de Isaías. E no capítulo 26, nós vamos ver que temos que louvar a Deus por tudo isso. Capítulo 26, versículo 19, diz então a nossa próxima reflexão. Porque nós podemos ter um cântico de louvor pela paz, pela misericórdia, e agora aqui essa terceira reflexão, que é maravilhosa, que coroa todo o cântico de Isaías, e que diz o seguinte: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Amém, irmãos? Isso é grande demais. Essa é a coroa do cântico de louvor de Isaías. Esse é o ápice, é o auge. Então, paz, misericórdia e os teus mortos ressuscitarão. Você ressuscitará. Mesmo no dia da sua morte, mesmo que venha a haver a corrupção do corpo, você foi feito para ressuscitar. Amém, irmãos? Como eu posso dizer isso? Existem 7 atestados na Bíblia. Atestado, você sabe o que é um atestado? Quando o médico passa um atestado dizendo, olha, o Miguel está apto para fazer educação física. Ele passa um atestado, ele diz, olha, pela minha formação, por aquilo que eu sou como médico, eu assino aqui embaixo que ele está apto a fazer educação física. O médico atesta que, olha, fulano não pode comparecer ao trabalho 3 dias, porque ele não está em condições. Eu atesto. E aí ele firma, coloca a sua assinatura. Nós temos pelo menos 7 atestados na Bíblia, que são assinados pelo Senhor através dos seus profetas. Amém, irmãos? Amém. E esse primeiro grande atestado, ele está no livro de Jó. Então vamos lá para o livro de Jó. Ainda na época dos patriarcas,
É um atestado, então, patriarcal. Tem um estudo lindíssimo de um pastor que me fala o nome agora, mas que eu já li. Mas está lá em Jó 14, versículo 12. Vamos desde o 11. O atestado está no 12, mas vamos desde o 11. Diz assim: assim como a água do mar evapora, e o leito do rio perde as águas e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até quando os céus já não existirem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono. Então, o primeiro atestado é o seguinte: olha, nós estamos aqui, e eu posso atestar isso, Jó está dizendo, com a autoridade do Senhor que assina embaixo do que eu estou falando. O homem dorme, ele não se levanta. Não existe isso de encarnação. Esse é um dado fundamental que está aqui no livro de Jó. Ele dorme e não se levanta. Mas ele não se levanta nunca. Ele nunca mais se levantará? Não, não é isso que ele está dizendo. Ele diz, não. Ele não se levanta até que. Ele não se levanta até que. Então existe um até que. Até que o sol não dê mais lua, não dê mais a sua luz, e a potência dos céus sejam abaladas. Isso se confirma lá no livro de Mateus 24, pela voz do próprio Senhor Jesus Cristo, que haverá um tempo em que as potestades serão abaladas. Até esse tempo, os teus mortos, os meus mortos, e mesmo que eu morra, eu não me levantarei até que. Isso quer dizer que eu estarei morto? Não. Isso quer dizer que o meu espírito está vivo, aguardando o corpo que vai ser destinado a mim nesse dia. Isso quer dizer que eu sou intocável. Ninguém pode me fazer nenhum mal, porque eu morri no Senhor e vou ter o meu corpo no Senhor. E tem mais. A convicção de Jó se confirma no capítulo 19, no versículo 25. E o que diz o capítulo 19, no seu verso 25? O que ele diz? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Amém, irmãos? Amém. Olha, Jó viveu numa época muito anterior à vinda do Messias. Mas Jó já sabia que ele, Jó, tinha um Redentor. Ninguém foi lá evangelizá-lo. Ele cria em Deus e cria que o Senhor Deus havia designado o seu Messias, que é o Salvador, que havia sido feito em Deus, porque é Deus desde a fundação dos tempos, desde a fundação da terra, e ele cria nesse Messias, que nunca tinha ninguém pregado para ele, que nunca tinha sido anunciado para ele,
mas ele sabia que ele existia, e mais, que ele vivia. Eu sei que o meu Redentor vive, que no tempo certo vai se levantar sobre a terra, vai se levantar para ser sacrificado, vai se levantar finalmente para me levar para junto dele, quando o meu corpo for glorificado. Amém, irmãos? Então nós temos esse grande atestado que se confirma também pela boca do salmista. Então veja, gente, que não é uma coisa de interpretação, é uma coisa clara, é uma coisa que está realmente muito nítida. Vamos então para o livro de Salmos. Livro de Salmos, no Salmo 49. Vamos ver o que o salmista nos ensina em Salmos 49, versículo 15. Salmos 49, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: acharam? Esse é um salmo dos cantores de Coré, dos coraitas. E eles dizem assim no verso 15: mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Amém, irmãos? Mais um atestado pelo qual Isaías cantava louvores ao Senhor. Deus redimirá minha vida da sepultura e por fim me levará para si. Mas o profeta Daniel, agora já aqui nos livros proféticos, ele também tinha essa convicção, meus irmãos. Então vamos procurar lá em Daniel, no capítulo 12, no versículo 2. Vamos ver o que ele diz. É um outro atestado. Quando ele olha para os tempos do fim, ele diz o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo. Multidões dos que dormem no pó acordarão. Então ele está atestando o quê? A ressurreição. A Bíblia nos ensina que essa ressurreição será uns para a vida e outros para a morte. Meus irmãos, nós estamos destinados à ressurreição para a vida. É isso que está atestado aqui. Por nós, não. Por aquele que atesta, Jesus Cristo. Por quê? Porque nós fazemos parte dele. Como nós fazemos parte dele? Nós estamos no seu corpo, ele é a nossa cabeça. Então, se ele já ressuscitou, eu vou ressuscitar. Não é só a cabeça que ressurge, é o corpo. E eu faço parte desse corpo, amém? Isso está atestado, e é para nós. Mas nós vemos também em Oséias, outro profeta. Oséias capítulo 13, versículo 44.
13:14. Oséias 13, versículo 14. O que está atestado aí? Eu os redimirei do poder da sepultura. Eu os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó sepultura, a sua destruição? Quem é que nos diz isso também, irmãos? Na Bíblia, no Novo Testamento, quem confirma essa palavra? O apóstolo Paulo. Aonde? 1 Coríntios. Então vamos lá na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15. No versículo 55, ele diz o quê? Citando Oséias, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Oséias diz pragas, ele diz aguilhão. É a mesma imagem. Não existe mais. Por quê? Porque nós já fomos resgatados. E é por isso que Isaías proclama aquele cântico de vitória, pela paz, pela misericórdia e pela ressurreição. Essa é a síntese do cântico de vitória de Isaías. Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 10. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém, irmãos? Então vejam que maravilha, como tudo se une, como não são coisas separadas. A mensagem é uma só, que foi proferida por várias bocas, porque um só é o corpo, que é a igreja, e que é formado por vários membros, que somos nós. Então a palavra é para nós. Vamos entender então essa palavra. E ela se confirma ainda na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 15 ao 18. Acharam? Diz assim a palavra: dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, Paulo está revelando essa ressurreição. Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará. Agora, Paulo está mostrando que ele está se levantando num determinado tempo. E como será esse tempo? Os que estiverem vivos não precederão os que morreram. Os que morreram ressurgirão primeiro, terão seus corpos transformados e irão ao encontro de Jesus Cristo. E nós, os que estivermos ficando vivos, nós teremos o nosso corpo transformado num corpo semelhante àquele
que aqueles que nos precederam já receberam, e iremos ao encontro do Senhor. E todos nós seremos um só povo. Aí se confirmará o grande mistério, que é a nossa ressurreição, que está atestada e garantida, confirmada pela paz que Ele nos dá, alcançada pela nossa certeza da salvação em Jesus Cristo e pelas misericórdias de Deus que são inesgotáveis. Mas não acaba aí. No livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo do livro de Atos, no versículo 11, quando todo mundo não sabia o que ia acontecer, porque diante de todos eles, dos que estavam ali reunidos em Jerusalém, eles viram o Senhor sendo levado às alturas. E veja, aqueles que já tinham a certeza de tudo isso, deviam ter ficado perplexos. Será que agora é o momento? O Senhor está sendo arrebatado? Então será que é agora que isso tudo vai acontecer? Isso pode ter passado por eles. Eles tinham conhecimento das Escrituras, mas aí eles veem dois varões que explicam a eles, porque o Senhor sempre explica aos seus escolhidos tudo aquilo que vai ocorrer. Então eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Naturalmente eles estavam olhando para o céu para ver o que ia acontecer, se era aquele momento. E aí eles informam: este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o vistes subir. Ou seja, ele está ensinando: aguardem, que agora vem o tempo da pregação, agora vem o tempo da evangelização, agora vem o tempo da conquista missionária de todo esse planeta, agora vem o tempo em que aquela mão sem braço que foi cortada lá no livro de Daniel, e aquela pedra que cresceu e que tomou conta de tudo, e que é a palavra de Deus, e que é o Evangelho, vai primeiro ser espalhado em toda a terra. E então esse mesmo varão, da mesma forma que os vistes subiram, ele voltará para concluir todo o seu trabalho. Que a palavra nos diz, através de Jesus, eu e meu Pai trabalhamos até hoje. Amém? Então, gente, isso é muito grande. E o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Nós, já salvos, temos apenas que fazer esse cântico que Isaías fez, o cântico de louvor. Eu te louvo, ó Deus, pela tua paz, porque mesmo que a minha vida esteja agitada, mesmo que eu não esteja compreendendo nada, mesmo que eu esteja fazendo errado, mesmo que eu esteja querendo ser aquilo que eu não estou conseguindo ser, assim mesmo no teu refúgio eu encontro paz, e assim mesmo as tuas misericórdias me alcançam. Pela tua paz e pelas tuas misericórdias, eu sei que o meu Redentor vive, e eu sei qual será o meu destino. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, são essas reflexões que nos dão a certeza das lutas do dia a dia.
Nós temos que lutar, mas temos que louvar a Deus. Temos que elevar a Deus. Porque um cântico de vitória, eu tenho em minha boca um cântico de vitória. É como ensino do livro. Como ensino é lindo. Há muito tempo que a gente não canta, mas porque a gente tem na boca um cântico de vitória. Mas muitas vezes a gente não põe para fora. A gente faz uma oração que a gente diz, eu te louvo, Senhor. Mas quase que como a gente diz bom dia. A gente não põe para fora o louvor pensando, por que eu estou louvando o Senhor? Eu estou louvando o Senhor pela minha paz, porque Ele é a minha paz. Eu estou louvando o Senhor porque a tua misericórdia me alcança, apesar de eu ser perfeito. E apesar de amanhã, depois eu falhar, me arrepender, eu vou ter sempre a ser suprido pela sua misericórdia, porque ela é inesgotável. Eu te louvo porque um dia tu virás e eu irei ao teu alcance. Então nós temos que louvar. E o capítulo 26 do livro de Isaías, desse profeta que, segundo os estudiosos, foi cerrado ao meio. Ele sabia que mesmo com o corpo cerrado ao meio, ele ia inteiro para Deus. Amém? Ele ia inteiro para Deus. E é por isso que nós temos que ler a palavra, orar e louvar. Há uma história, eu vou encerrar contando essa história, que é verídica, segundo que se sabe, porque ela está anotada na biografia de um determinado homem que eu vou dizer para vocês. E certa vez na França, um senhor de cerca de 70 anos viajava num trem e ao seu lado ia um jovem universitário. Eu não sei se alguém já conhece essa história, se já ouviu. Segundo o que se sabe, isso é verdade, porque está na biografia autorizada dessa pessoa que eu consegui. E então esse universitário do lado dele lendo um livro de ciências. E esse senhor de 70 anos, ele lia um livro de capa preta, ele lia a Bíblia. Então viajavam os dois no mesmo banco, cada um do seu lado, cada um lendo um livro. O jovem lendo um livro de ciências, biologia, e o senhor lendo a Bíblia. Às tantas, o rapaz não se conteve e disse para o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e de crendices? E o Senhor disse para ele, sim, mas não são fábulas, nem são crendices. É a palavra de Deus. Estou errado? O rapaz disse, mas é claro que está. Creio que o senhor deveria estudar um pouco da história universal. Creio que o senhor deveria ver o que aconteceu com a Revolução Francesa, que já ocorreu há 100 anos, como mudou o mundo. Que o senhor deveria se debruçar sobre o campo da biologia para ver as grandes conquistas que estão sendo feitas. E talvez aí o senhor pudesse meditar que, na verdade, tudo que está aí não se comprova. A ciência, sim, tem as provas exatas. E aí o senhor disse, é mesmo? E o que pensam e o que dizem os nossos cientistas da Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora para poder lhe explicar tudo que os cientistas me dizem, mas eu poderei lhe enviar algum material se o senhor me der o seu endereço, eu lhe envio pelo correio. O velho então cuidadosamente abriu seu bolso e deu ao universitário o seu cartão. Quando o jovem leu o cartão, ele ficou pálido, cabisbaixo, disse um tchau e desceu. No cartão estava escrito, professor Dr. Luiz Pasteur,
diretor-geral do Instituto, olha, estou emocionada, de Pesquisas Científicas da Universidade de Paris. O grande biólogo, o maior nome da biologia. Por que ele era tão grande? Porque ele cria que a vida era mais do que aquilo que ele descobriu da biogênese no microscópio. Que a vida era um dom de Deus, porque ele lia o livro de Campo. Amém, irmãos? Podemos dar um glória